uma aula, né? É, Só recapitulando aqui para vocês, a gente está na unidade curricular 6, né, de manutenção de sistemas elétricos. É uma UC que iniciou em junho, né, dia 6 do 6 aqui, e vai até dia 3 de agosto, certo? Então vocês tiveram um certo intervalo aí, né, de recesso, e a gente retorna hoje, dia 24 do 7, para nossa aula, certo? Os encontros presenciais de vocês, né? Dia 2 do 8, sábado que vem, vocês têm um encontro presencial, né? Depois, no dia 9 e no dia 16, certo? Então, é interessante vocês ficarem atentos aí a essas datas, certo? Pessoal, hoje eu vou conversar com vocês sobre os dispositivos de proteção que a gente tem nas instalações elétricas, né? Na aula passada, eu falei um pouco sobre energias perigosas, né? Como identificar essas energias perigosas e os procedimentos corretos ali de intervenção em sistemas elétricos. Então, a gente tem, né, norma regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego específica para situações de interação em eletricidade, né? Seja de forma direta ou indireta. Então, no caso, a NR10, certo? Então, a NR10, ela traz uma série de princípios básicos de proteção para, né, trabalhos com eletricidade, certo? Já a norma, né, NBR de projetos e de boas práticas em instalações elétricas de baixa tensão é a NBR 5410, certo? Então, sempre que a gente trabalha com eletricidade, a gente tem que se adequar tanto à NBR 5410 quanto às normas regulamentadoras, né, de segurança, a NR10, a NR12, né, que vai nos dar ali as características de intervenção de trabalho seguro com máquinas, equipamentos e instalações elétricas, certo? Então, para a gente ter uma instalação elétrica segura e dentro das normas, né, de instalações elétricas, no caso a NBR 5410, todo o circuito, né, ou seja, todo equipamento que é alimentado por energia elétrica, ele tem que ser protegido, né, através de dispositivos de proteção, certo? Então, esses dispositivos vão proteger contra choques elétricos, né? Ali os usuários daquela instalação, vai proteger o nosso circuito, né? No caso, os nossos condutores, contra eventuais sobreaquecimentos, né? Curtos-circuitos, ou seja, ele vai proteger a nossa instalação, a nossa edificação, certo? Então, eu vou ter dispositivos que protegem as pessoas contra choques elétricos, dispositivos que protegem, né, o patrimônio e os nossos circuitos, e dispositivos que vão proteger a nossa instalação ali contra surtos de corrente ou surtos de tensão, certo? Então, todos esses mecanismos de proteção, eles têm que trabalhar de forma conjunta, né, para gerar realmente a proteção tanto de patrimônio quanto de pessoas, certo? Então a gente tem que entender como que funciona um sistema de distribuição de energia, né, seja residencial ou seja ali nas nossas indústrias, certo? Então, a rede pública, né, através do ramal de ligação, ela fornece energia, né? Então, através desse ramal de ligação aqui, ela fornece energia, né, para as nossas residências, em que ela passa primeiro aqui pelo medidor, onde vai ser contabilizado esse consumo de energia elétrica, e desse medidor ela vem aqui para o nosso quadro de distribuição, certo? Esse quadro de distribuição ele vai atuar ali realmente distribuindo a energia para os circuitos terminais, né, de utilização, certo? Então, eu recebo a energia da rede da concessionária através desse ramal de ligação, passo
por um padrão de medição, ou seja, um sistema de medição dessa energia, para realmente contabilizar o quanto de energia foi consumida. E a gente chega aqui, né, no nosso quadro de distribuição, aonde realmente ele vai fazer a distribuição dessa energia para os circuitos, certo? Então, eu preciso ter dispositivos de proteção no medidor, né? E dispositivos de proteção no nosso quadro de distribuição, certo? Isso para proteger todos os equipamentos, ó, que vão ser ligados nessas tomadas, né? Proteger essa iluminação e proteger as pessoas que estão dentro aqui dessa residência, certo? Então, eu trouxe para vocês aqui como que seria um quadro, né, de medição por dentro, certo? Então, é ele, né, que mede o consumo mensal da nossa instalação, certo? Então, eu tenho o nosso ramal de entrada, certo? Eu tenho um ramal de ligação aqui, em que ele, através desse ramal de entrada, né, faz essa ligação com o nosso quadro de distribuição. Então, eu tenho o ramal de entrada, né? Nesse caso aqui é um sistema bifásico, né? Eu tenho duas fases e um neutro. Ele vem, entra, né, nesse espaço reservado aqui para o nosso medidor, onde vai fazer a medição dessa energia, certo? Sai do medidor, eu passo na primeira proteção da nossa instalação, né? Eu tenho um primeiro disjuntor aqui no nosso painel de medição para proteger, né, a nossa residência, certo? Então, esse disjuntor aqui, ó, ele vai proteger a minha instalação contra sobrecargas e contra curtos, né, contra curto circuito, certo? Então ele faz essa proteção do nosso cabo aqui, né? Ou seja, ela protege esse ramal de ligação contra sobrecargas e contra curto-circuito, certo? Além disso, ela tem aqui, ó, o disjuntor tem na frente dele um dispositivo que permite uma manobra manual, né? Ou seja, eu consigo fazer o seccionamento da alimentação através dessa manopla aqui, né, de manobra manual. Então, eu consigo seccionar o meu circuito de forma manual através dessa lingueta aí do disjuntor, certo? Beleza? Então, o neutro, ele entra no nosso medidor, certo? Nesse caso aqui, ó, eu tenho o aterramento, né, do nosso neutro, que ele é um aterramento funcional, certo? Então, esse aterramento funcional para realmente garantir que esse neutro vai estar no referencial de terra, né? No referencial zero. Então, ele tem, né, essa função de garantir a equipotencialização do nosso neutro. Nesse caso, note que eu tenho o neutro diretamente aterrado e depois ele sai do medidor, tá vendo? Ele já vai para nossa casa. Então, o neutro, ele sai aqui, ó, com a função de TNC, né? Ou seja, ele tem a proteção, ele tem a função de neutro e de proteção no mesmo condutor, certo? Tá tranquilo até agora? Artemio, Jarbas, tá tudo tranquilo? Como é que tá aí? Beleza? Tem alguma dúvida até agora? Tranquilo. Tá tranquilo? Só Já sabe isso aqui de só cor já? uma correção que eu quero te fazer aí, que eles bagunçou esse dia da aula presencial. O que eu tenho aqui é 2 e 3, 16, não 9. Espera aí, como é que é? Aqui nos encontros? Só que esse aí já tá todo bagunçado. Porque eles mandou para nós no WhatsApp Ah, deixa eu 9 ver. no outro final de semana. Deixa eu ver aqui. Essa é a. Rapidinho, vamos ver aqui agora, tirar essa dúvida. É a 924329 a de vocês, né? 924329. Mandou no zap para nós, É, é 2, pula 9 é no outro, pula 1 é no outro. entendi.
Peraí, deixa eu só ver um negócio aqui. 8 horas. Claro. É 924329. Não tá a vida. Deixa eu ver aqui. Rapidinho, por favor. E danificou a embalagem, estava o celular. E o celular, por ser tão sensível, eletricamente tão sensível, né? Dois, não. É que não. Quebrou tela, quebrou placa. Deixa eu só ver um negócio. E o cara ficou super sem graça. Vou confirmar para vocês e eu peço para o monitor entrar em contato, tá? Então, certinho. Porque eu Deixa eu ver. já 2 meses sem ter aula, sem nada. Aí Aham. mandava o cunhado de a tabela que ia ter aula e depois mudar de novo. Ah, tá. Eu acho que. Acho que eu sei. Eles pediram pra. A unidade de vocês pediu pra mudar o dia do presencial, se eu não me engano. E não mudamos aqui, né? Piara. A próxima vai ser dia 16, no caso. Dia 16? Técnica. Tá, então, para não tomar muito tempo da nossa aula, eu vou anotar aqui para eu confirmar para vocês. 924329. É dia 2 por uma semana, dia 16 por outra semana e depois a outra semana. Ah, tá. Beleza. Depois eu já altero aqui na plataforma de vocês. Mandou. Ah, não, beleza. Então, eu já anotei aqui, eu confirmo e já ajeito lá na plataforma. Beleza, que é melhor nós começar a seguir o online com as presencial, porque depois eu vira a bagunça de novo. É, não, realmente. Beleza, então, quadro de medição, a gente falou. Agora o quadro de distribuição, né? Então, o quadro de distribuição, ele é o responsável ali por proteger, né, e distribuir a alimentação para os nossos circuitos elétricos, né, para os nossos circuitos terminais, certo? Esses circuitos terminais, eles são basicamente tomadas de uso geral, tomadas de uso específico e iluminação, né? Então, o quadro de distribuição, ele tem esse papel de centralizar as cargas, né? E onde vai estar os nossos dispositivos de proteção, certo? Tanto proteção contra sobrecorrente e curto-circuito, no caso os disjuntores termomagnéticos, quanto os dispositivos de proteção contra choques elétricos, que são os nossos os nossos interruptores diferenciais residuais, né, os IDRs, certo? Quanto proteção contra surtos de tensão e surtos de corrente, no caso os nossos DPS, certo? Então, o quadro de distribuição é realmente aquele invólucro, né, que vai concentrar essa função de distribuir e proteger os circuitos terminais, certo? Então, nesse caso aqui, ó, a gente tem uma foto de um quadro de medição, ou seja, do nosso centro de medição. Centro de medição e aqui o nosso quadro geral, né, de baixa tensão, certo? Então aqui, ó, isso daqui, ó, vem da concessionária, certo? Então vem da concessionária o neutro, duas fases e vem geralmente do poste ali, um cabo, né, que faz a função de aterramento, certo? Então, eu trago, né, esse daqui da malha de aterramento, certo? E faço essa equipotencialização. Então, chegou aqui, né? Eu tenho aqui, ó, é o espaço do medidor, sai do medidor,
eu tenho o nosso disjuntor, certo? E isso aqui vai para o nosso QGBT, certo? Chegou no QGBT, nesse caso aqui, ó, eu tenho um sistema TNS, certo? Sistema TNS, o nosso terra, nossa proteção, é feita em cabo separado do nosso neutro, certo? Então, vem o terra, vem o neutro, né, para os barramentos aqui, vem a nossa fase aqui e distribui aqui para os barramentos, né, de fase. Ou seja, eu tenho a fase, tenho duas fases aqui e tenho, né, esse neutro que vai ser protegido aqui também, certo? E aqui eu tenho a distribuição para os nossos circuitos terminais, ou seja, um disjuntor de proteção para cada circuito. Então, eu tenho o disjuntor geral e tenho os disjuntores de carga, né? Ou seja, das nossas cargas. Então, eu protejo, né? Eu tenho essa redundância de proteção, certo? Porque eu tenho disjuntor aqui, aqui no caso tem um DPS, certo? Então, eu tenho um disjuntor que faz a proteção lá no nosso painel de medição. Tenho um disjuntor geral que protege o nosso QGBT e tem os disjuntores aqui de proteção individual de cada circuito, certo? Então, o quadro de distribuição, né, ele realmente é esse centro que distribui a energia para toda a nossa residência, certo? Então, além de receber os condutores que vêm do medidor, ele faz essa distribuição, certo? E tem ali os dispositivos de proteção dentro desse invólucro, né, que é o quadro de medição, de distribuição, certo? Então, conforme o item 6.5.4.10 da NBR 5410, todo quadro de distribuição ele tem que ter uma etiqueta de advertência, certo? Que colado ali geralmente de fácil visão, né? Ou seja, ou na tampa é, exterior do nosso quadro ou na parte frontal, em que realmente ele faça uma advertência, né, para o usuário ali quando ele é, ter essa interface com o quadro de distribuição, certo? Então, essa advertência, né, ela traz ali que quando o disjuntor ou um fusível, né, desligar algum circuito ou instalação, a causa pode ser um curto-circuito, né, ou uma sobrecarga. Então, desligamentos frequentes são sinais de sobrecarga, por isso nunca troque o seu disjuntor ou fusível, né, por outros de maior corrente. Ou seja, a própria norma, ela já traz nela qual que é o sinal, o texto de advertência que eu tenho que colar nos nossos quadros de distribuição, certo? Então, o que que acontece muito? Então, uma determinada instalação, né, o disjuntor ele começa a desligar frequente. Então, você tem lá, por exemplo, o seu circuito do chuveiro, certo? Troquei esse chuveiro por um chuveiro de maior potência, e aí, quando tá no inverno, né, que a gente pega e coloca lá o Lorenzetti no 12, né? Esse circuito começa a desarmar, certo? Aí o que que muita gente faz para resolver o problema? Pega o disjuntor e troca por um de capacidade maior, certo? Só que aí eu perco a coordenação de proteção entre o disjuntor e o cabo. Ou seja, o cabo ele vai conseguir conduzir um certo valor de corrente e o disjuntor vai permitir passar através dele, sem desarmar, uma corrente muito maior. Ou seja, o meu cabo vai aquecer demais e meu disjuntor vai entender que aquilo ali é uma operação normal do dia a dia, até chegar ao ponto desse condutor gerar, né, um incêndio ali por sobrecarga. Ou seja, a isolação do nosso cabo vai danificar, certo? Essa isolação danificada pode, né, gerar curtos-circuitos. Esse curto-circuito ou esse aquecimento anormal pode gerar ali pontos, né, de incêndio, certo? Então ela traz esse alerta sobre isso, certo? Então, o segundo alerta que ela traz é para nunca desativar ou remover o dispositivo DR do circuito, certo? Mesmo sem causa de desligamento aparente.
Então, se o desligamento for frequente, né, e principalmente se ao tentar ligar ali o DR, você não conseguir, significa que a instalação ela tem anomalias ali, ou seja, tem pontos de fuga de corrente internos, né, nessa instalação. Então, é um sinal de que eu preciso identificar onde nesse circuito está o problema. Não é simplesmente eu pegar esse DR, tirar ele do circuito para resolver ali de forma rápida o meu problema. Eu tenho que identificar qual é a causa raiz, né, desses desarmes constantes do IDR, certo? Então, eu preciso ter essas normas de advertência no nosso quadro. Onde geralmente é localizado os nossos quadros de distribuição, né? Então, tem algumas regras que a gente tem que seguir ao alocar o quadro de distribuição na nossa instalação, certo? Só ver um. Então, o quadro de distribuição, ele tem que ser, né, em local de fácil acesso. Por que que ele tem que ser um local de fácil acesso? Porque em um eventual acidente, uma eventual sobrecarga, né, eu tenho que conseguir seccionar de forma rápida aquele circuito, certo? Eu não posso colocar objetos tampando a localização desses quadros, ou seja, aqui, né, tem uma foto mostrando uma pessoa tentando esconder o quadro de distribuição com um armário aqui, um guarda-roupa, certo? Eu não posso fazer isso, porque em um acidente, né, uma pessoa tiver levando choque, alguma coisa, eu precisar seccionar de forma rápida aquele circuito, até eu conseguir remover esse objeto em frente ao quadro ali, a pessoa já veio a óbito, né? Ou a situação se agravou mais do que deveria, certo? O quadro de distribuição, ele tem que ser próximo do nosso medidor, certo? E tem que ser próximo ao centro de cargas também, ou seja, ele tem que ser tão próximo do medidor quanto possível e próximo ali da maior concentração de cargas da minha instalação, certo? Então eu escolho o local desses quadros de distribuição dessa forma, certo? Local de fácil acesso, perto do medidor e perto do meu centro de cargas. Então a gente entra agora nos dispositivos de proteção, né? Então, aqui ao lado a gente tem uma foto típica de um quadro de distribuição mostrando todos os elementos básicos aí desse quadro, né? Que a gente vai ver de forma individual cada um desses dispositivos de proteção, né? Que a NBR 5410 manda a gente aplicar nos circuitos. Então, eu tenho aqui um disjuntor diferencial residual, certo? Então, disjuntor diferencial residual. Esse carinha, ele faz a função do nosso disjuntor termomagnético, certo? Mais a função do dispositivo diferencial residual, certo? Então, ele é um dispositivo com dupla função, certo? Então, como que é a ligação desse disjuntor, né? Esse DDR, que é um disjuntor diferencial residual, né? Então, esse aqui é um DDR, certo? Então, entra, né, as duas fases aqui nesse caso, nos bornes de força dessa carga e entra o neutro aqui, certo? A fase vem normalmente para os barramentos aqui de fase, né, do nosso quadro. E o neutro ele vai para um barramento onde cada neutro desse daqui vai para os circuitos individuais, certo? Qual que é o princípio de funcionamento? Se tiver uma sobrecarga no meu equipamento, ou seja, se passar uma corrente maior do que a corrente desse dispositivo, né, vai durante um certo tempo, ele vai desarmar por sobrecarga, certo? Se houver um curto-circuito, ele vai acionar a parte magnética desse circuito e ele vai desarmar de forma instantânea, né? Então, sobrecarga e curto-circuito, ele desarma e protege os condutores da instalação. Se houver alguma fuga de corrente no meu circuito, entra a função do DR, do dispositivo diferencial residual, certo? Em que
ele vai contabilizar a corrente que entra nesse circuito, menos a corrente que retorna desse circuito. Se a corrente que entra menos a corrente que sai for maior do que a corrente de atuação desse DR, o circuito vai desarmar, certo? Ele vai entender o quê? Se está chegando, por exemplo, 10 ampere, né? Se está passando na minha fase 10 ampere e está retornando pelo neutro 9,8 ampere, certo? Esse 0,2 ampere aqui, ele está sendo como fuga de corrente, certo? Então, na verdade, deixa eu colocar aqui outro exemplo. Então, se está chegando 10 ampere e está saindo 9,6 ampere, por exemplo, ele vai pegar, né? Se for um DR de 30 miliampere de alta sensibilidade, ele vai fazer a seguinte conta. Está entrando 10 ampere. Está saindo 9,6, ou seja, a corrente residual aqui, ó, é de 0,4 ampere, ou seja, de 400, né? De 400 miliampere. 400 miliampere é maior do que a corrente do meu DR, ele desarma de forma instantânea, porque ele entende que essa fuga de corrente, né, é prejudicial à saúde e segurança das pessoas, ele entende isso como um choque elétrico e protege, né, as pessoas contra esse choque elétrico, certo? E a gente tem os DRs, né, de baixa sensibilidade, que no caso geralmente são os DRs, né, de 300 miliampere, certo? Então, esse cara protege contra choque elétrico, esse cara aqui protege, né, contra possíveis focos aí de incêndios ou de choques elétricos também. Então, a corrente de atuação desse carinha aqui é maior do que esse. Então, esse é um de alta sensibilidade, esse é um de baixa sensibilidade, certo? Então, o disjuntor termomagnético, ele oferece a proteção aos condutores do meu circuito, certo? Então, é uma prática muito comum a gente, é, como é que fala? Pessoas, né? A gente entender que o disjuntor, ele protege o meu equipamento, protege a minha carga. E na verdade não, né? A função do disjuntor é a proteção dos condutores do meu circuito, certo? Como que ele faz isso? Ele desarma de forma automática quando ele identifica um curto-circuito e ele desarma após um certo tempo quando ele identifica uma sobrecarga, certo? Então, o disjuntor ele tem uma curva de atuação composta por dois momentos, né? Uma atuação temporizada, certo? Que leva em consideração essa sobrecarga e uma atuação instantânea, né? Que é gerada pelos curtos-circuitos, certo? Além disso, o disjuntor ele permite manobras manuais, né? Eu consigo operar esse disjuntor através do interruptor aqui, ó, que tem através dessa lingueta que tem na frente do nosso disjuntor. Então, eu consigo operar ele como um interruptor, seccionando somente ali o circuito, né, que eu vou fazer a minha manutenção, certo? Então, ele tem essas funções de seccionamento automático, né, da minha alimentação e seccionamento manual da minha alimentação, certo? Então, como eu disse, né, os disjuntores eles atuam em duas condições: por sobrecarga, certo? Essa atuação por sobrecarga, opa, engasguei aqui. Então, essa atuação por sobrecarga, ela utiliza o efeito térmico de um componente bimetálico, certo? Então, ele tem um elo bimetálico compostos por dois metais de materiais diferentes, consequentemente com coeficientes de dilatação diferentes, certo? Que ele curva, né? Ali, ele realmente, por ter coeficientes de dilatação diferente,
um dilata mais do que o outro e faz com que ele curve, né? Ou seja, abrindo o circuito, certo? Então, passou uma corrente maior do que esse disjuntor suporta. Então, com o passar dessa corrente ao longo do tempo, ele vai aquecendo os contatos desse disjuntor. Como eu tenho esse elo bimetálico, um material vai aquecer mais do que o outro, ele vai se dilatar mais do que o outro, vai se curvar e vai abrir o nosso circuito, ou seja, disparando, né, o mecanismo de desarme do meu circuito. Então, ele vai seccionar o nosso circuito através dessa proteção térmica, certo? Então, o que que acontece? Como que funciona? Eu tenho, né, na situação normal, um metal de um material aqui e um material aqui, ó, diferente, né, junto. Então, é uma placa bimetálica, certo? Então, esse material, ele tem um coeficiente alfa 1 de dilatação térmica e esse material aqui, ele tem um coeficiente alfa 2 de dilatação térmica, certo? Então, alfa 2 ele vai ser maior do que alfa 1, ou seja, esse carinha, ele vai dilatar mais que o de cima, certo? Isso daqui para condição, né, de temperatura T0, temperatura inicial. Quando tem um aquecimento, a gente sabe, né, que o aquecimento tem uma variação de comprimento, que ele vai ser dado por alfa vezes essa variação de temperatura, certo? Então, se eu tenho materiais com coeficientes de dilatação diferentes, certo? Quando eu tenho uma temperatura final aqui, ó, maior do que a inicial, o que que acontece? Tem a seguinte situação. Esse material aqui, ó, deixa eu apagar aqui. Esse material bimetálico, né? Ele vai dilatar menos do que o outro material de baixo. Então, por ele dilatar menos e esse daqui, né, dilatar mais, os dois estarem grudados, ele faz, né, esse encurvamento aqui do contato bimetálico, ou seja, é como se eu segurasse uma ponta e tentasse esticar ela, então ela curva para cima, certo? Então, esse é o efeito de proteção térmica do nosso disjuntor. Já na situação, né, na condição de curto-circuito, como que é a atuação desse disjuntor? Então, dentro do corpo do disjuntor, que a gente vai ver mais para frente, tem uma bobina, né? Uma bobina elétrica que quando a corrente aumenta muito, né, devido ao curto-circuito, ou seja, ela tem um aumento exponencial, essa corrente alta gera um campo magnético nessa bobina, certo? Esse campo magnético, ele via essa bobina com esse campo magnético vira um eletroímã e ela atrai, né, os contatos ali do mecanismo de desarme. Então, ela desarma o nosso circuito devido a essa alta corrente ter gerado um campo magnético nessa bobina, certo? Então, qual que é a diferença fundamental entre disjuntor e fusível, né? Basicamente, os dois eles vão proteger contra sobrecarga e contra curto-circuito, certo? A diferença é que o fusível, quando ele queima, eu tenho que trocar o meu dispositivo, ou seja, eu preciso trocar o nosso elo fusível. Já o disjuntor, né, quando ele desliga, basta eu rearmar esse disjuntor, certo? Então, basicamente, essa é a função. O fusível, né? Quando ele desarma, eu preciso jogar fora e colocar um outro, comprar um outro novo. O disjuntor, ele já permite essas manobras, né? Eu consigo, quando ele desarma, basta eu rearmar ele de novo. Então, como que é o disjuntor, né? O mini disjuntor que a gente tem aí dentro das residências. Então, primeiro ponto que a gente tem que ter em mente, né? O mini disjuntor, nesse caso aqui, ele faz a função de seccionamento e tem a função também, né, de cérebro, né, do sistema. Como que seria isso? Ou seja, ele identifica a situação de problema
do nosso circuito, se é sobrecarga ou se é curto-circuito, já manda, né, o sinal de abertura desse contato. Ou seja, ele funciona, né, como tanto uma chave de seccionamento quanto o dispositivo que identifica o problema. Quando eu tenho disjuntores de média tensão, por exemplo, né, eu tenho que ter dispositivos separados para fazer essa função. Então, eu vou ter relés de proteção, que vai ser o cérebro do sistema, ou seja, ele que vai identificar distúrbios na rede e vai mandar o sinal de abertura, né, dos disjuntores, de média tensão, certo? Então, sem esse sinal do relé de proteção, o disjuntor ele não vai abrir, né? Então, para média tensão, eu tenho o relé de proteção que vai fazer a identificação de problemas na rede e mandar o sinal de abertura para o disjuntor. E esses carinhas que a gente tem dentro das residências aí, né, para circuitos menores, ele consegue fazer as duas funções, ou seja, ele identifica o curto-circuito, a sobrecarga, e ele mesmo já secciona o circuito, certo? Então, esses mini disjuntores, né? Ele tem os terminais aqui de entrada. Deixa eu ver onde está aqui. Então, eu tenho os terminais de entrada desse circuito. Eu tenho a minha câmara de extinção de arco. Certo? Então, essa câmara de extinção de arco aqui, ela acontece, né? Ela é necessária para eu conseguir seccionar a minha carga, né? O meu circuito em carga. Então, toda vez que eu secciono o meu circuito em carga, ou seja, quando está passando uma corrente, eu gero um arco elétrico, certo? Então, essa câmara de extinção de arco elétrico, ela serve para proteger, né, o operador que está fazendo esse desarme manual ali, realmente fazendo, né, aumentando o percurso desse arco aqui para extinguir a energia gerada pelo esse arco elétrico, certo? Então eu tenho essa câmara de extinção dentro dos mini disjuntores, certo? Aqui eu tenho a bobina de disparo magnético, ou seja, é a bobina, essa bobina aqui que é responsável pela atuação, né, no curto-circuito. Então, quando uma corrente alta passa aqui, ela vai gerar, né, linhas de campo magnético nessa bobina. Esse campo magnético se torna, né, um eletroímã, atrai o mecanismo de disparo, né, do nosso disjuntor. Então, ele atrai esse dispositivo, esse contato móvel do nosso disjuntor, desarmando o nosso circuito, certo? E aqui, ó, eu tenho o nosso contato bimetálico, né? Que é a nossa bimetálico aqui, ó. Então, eu tenho o nosso contato bimetálico, né? Que é o terminal, é o bimetal responsável pelo disparo térmico do nosso disjuntor, certo? Então, note que, por mais que seja compacto esse dispositivo, né, ele tem diversos elementos ali que fazem a proteção desse circuito, certo? Então, eu tenho toda uma inteligência mecânica embarcada nesse dispositivo que faz a proteção do nosso circuito, certo? Deixa eu só ver se eu encontro aqui para vocês um vídeo, né, de arco elétrico. Só para mostrar para vocês com arco elétrico em abertura de carga, né? Arco elétrico em baixa tensão. Deixa eu ver aqui se eu encontro para vocês. Então, esse vídeo, ele é muito legal porque ele vai mostrar um fator muito importante. O que que acontece aqui? Vocês estão enxergando minha tela? Positivo. Esse vídeo, ele mostra dois experimentos, né? Ou seja, eu vou interromper o meu circuito em corrente contínua e em corrente alternada. E aí eu vou notar, né, qual das duas é mais perigoso eu seccionar o circuito em carga, se é em corrente alternada ou se é em corrente contínua, certo? Antes de ver o vídeo, quem acha aí que é mais perigoso eu interromper o circuito em carga em corrente contínua e quem acha que é mais perigoso eu interromper em corrente alternada?
que vocês acham? Contínua, não. Por que você acha que em contínuo é mais perigoso? Vai da carga, né? Porque, na verdade, é o seguinte. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Tá escrevendo? Só um negócio aqui. Ah, agora foi. Peraí. Então, vamos lá, ó. Corrente. Ah, não tô conseguindo escrever, ué. Deixa eu usar essa daqui, é mais fácil. E aí, pessoal. Detalhes técnicos. Ver se eu consigo escrever com esse daqui. Agora ficou melhor. Então, se eu fizer um gráfico de tensão em volts em função do tempo, né? Então, primeiro ponto, corrente contínua, certo? A curva de corrente contínua, ou seja, o valor da tensão, ele não muda ao longo do tempo, né? Então, se eu tenho 220 aqui, ó, ele é 220 volts ao longo do tempo, concorda? Essa é a definição de corrente contínua, ou seja, o valor da tensão não muda ao longo do tempo, certo? Já em corrente alternada, se eu fizer o mesmo gráfico de tensão em volts por tempo, ele já segue uma curva cossenoidal, né? Então, em corrente alternada aqui no Brasil, a tensão é desse jeito, não é? Certo? Então, o que que acontece? O 220, né, volts eficaz, ele tá aqui, ó. Então, eu tenho 220, certo? Tanto positivo quanto negativo. O que que acontece aqui, ó? Em um ciclo completo da minha forma de onda, a minha tensão, ela vai ter um valor positivo e ela vai ter um valor negativo, certo? Aqui no caso, ela vai ser sempre positiva a 220. Então, a corrente alternada, né, ela varia esse valor de tensão e ela vai passar em alguns pontos no valor de zero, né? Então, quando a tensão é zero, a corrente é zero. Então, por isso que o arco elétrico gerado aqui, ele tem menor intensidade, porque a tensão ela varia no máximo positivo e no máximo negativo, e em certos momentos ela passa em zero, né, no nosso gráfico aqui, certo? Então, quantas vezes ela passa em zero nesse, nesse gráfico? Ela passa em zero, né? Aqui no Brasil, 60 vezes por segundo, certo? Que é a frequência. Então, em um segundo, essa tensão, ela oscila, né? De positivo para negativo 60 vezes em um segundo. Já na corrente contínua, ela mantém esse valor estático aqui de tensão ao longo do tempo, certo? Então, o valor de corrente de carga aqui, ó, que vai alimentar o nosso arco elétrico, ele é maior, né? Ele se mantém por mais tempo do que em corrente alternada, certo? Deu para entender? Eu sim. Então, vamos ver como que seria isso na prática, né? Então, esse experimento mostra justamente para a gente essa teoria que eu acabei de explicar. Então, ele está ligando, tá vendo? 220 volts alternada, fechou o contato, então está circulando carga, né? Então, a carga aqui é a nossa lâmpada, e agora ele vai interromper, né? Ele vai puxar essa lâmina, interrompendo o circuito em carga, certo? Então, ó, mostrando que passou corrente, ele vai abrir o circuito, né? Quase não gerou arco ali, certo?
Agora ele vai mudar e vai colocar na alimentação em corrente contínua, certo? Fechou a carga está sendo alimentada. Na hora que ele abrir esse circuito, já gera um arco elétrico, tá vendo? Então, é a mesma carga, é a mesma tensão, né? O que diferencia aí é que um está fornecendo em 220 volts contínua e o outro em corrente alternada. Deu para entender, pessoal, essa parte aqui, né? Eu sim. Então, pessoal, só para a gente terminar pelo menos essa parte do disjuntor aqui, vamos falar, né, que mais um pouco aqui sobre esse carinha, né, esse disjuntor, só para a gente terminar pelo menos essa parte. Então, no Brasil, a gente tem, né, os disjuntores são fabricados obedecendo a norma 60898, certo? Que é a norma, aqueles mini disjuntores do tipo DIN, sabe? Antigamente, era comum, até hoje ainda acha muito, os disjuntores fabricados conforme a norma NEMA, né? Aqueles disjuntores maiores, pretos ali. O que que acontece, né? Cada um tem suas curvas de atuação, tem os seus dispositivos, né? São construídos para atuarem de uma forma. O Brasil passou a adotar a norma DIN, né? E eles são fabricados conforme, né, uma adaptação dessa norma DIN, que é a NBR 60898, que ela vai definir, né, como que é a atuação desses disjuntores, certo? Então ela vai definir curvas para disparo instantâneo, né, devido a curto-circuito, que são atuações magnéticas, e curvas de atuação temporizadas, né, devido ao efeito termomagnético, certo? Então, para o disparo instantâneo, a gente tem as curvas de atuação B, curva C e curva D, né? Então, por isso que a gente, quando vai comprar disjuntores, né, a gente tem que falar o valor da corrente nominal desse disjuntor e qual que é a curva de atuação desse disjuntor. Então, você compra um disjuntor 16 ampere, curva C, certo? Então, vem dessa norma 60.898, certo? Então, a curva B ela é utilizada, né, para cargas mais sensíveis, cargas eletrônicas ou resistivas em circuito. Por quê? Porque ela tem uma faixa de atuação instantânea menor do que as demais. Ou seja, se eu tenho um curto-circuito numa faixa de 3 a 5 vezes a corrente nominal, essa curva B ele já atua de forma instantânea, certo? A curva C é aplicada a cargas mais genéricas, né, nas nossas instalações, por exemplo, nos nossos ar-condicionados, né, em motores monofásicos ali menores do que 7,5 kV, e por aí, e 7,5 CV, né, e assim sucessivamente, né, para cargas mais genéricas. A curva D já são cargas maiores, né, em que eu tenho por exemplo, ligação de motores com alta corrente de pico, né? Então eu utilizo disjuntores de curva D justamente porque ele tem uma faixa de atuação instantânea maior, certo? O que que seria isso, né? Eu trouxe aqui para vocês como que seriam essas curvas de atuação, certo? Então, um disjuntor curva B ele tem uma faixa de atuação instantânea variando de 3 a 5 vezes a corrente nominal, certo? O que que seria isso? Então, se eu tiver um disjuntor de 10 ampere, curva C, certo? Ele vai atuar, né, de 30, quando a corrente do meu circuito for de 30 ampere, né, a 50 ampere, eu já vou ter o disparo instantâneo desse disjuntor, certo? Já um disjuntor de 10 ampere, curva B, esse aqui, curva B. Curva C, então peraí,
daqui é uma curva C mesmo. Não, é curva B. Vai ser de 30 a 50 ampere. Um curva C, ele vai atuar de 50 ampere a 100 ampere, certo? Ou seja, ele tem uma atuação, né, instantânea maior, né, uma faixa maior do que o curva B. E o curva D, né, ele já vem de 100 a 200 ampere, ou seja, de 10 a 20 vezes a corrente nominal do disjuntor, certo? Então ele suporta um valor de corrente maior, né, até ele atuar, né, para que ele atue de forma instantânea. Da mesma forma, né? Então, quando eu falo instantâneo, eu tô olhando essa parte do gráfico aqui, ó. Essa curva reta aqui, ó, vertical, tá vendo? Então, isso aqui, ó, é a curva instantânea, essa é a curva instantânea, né? Curva B, curva C, curva D. Já essa curva aqui, ó, em formato de exponencial, é a curva temporizada, né? Que é definida pelo nosso contato bimetálico. Por que que ela é temporizada? Por exemplo, se eu tenho aqui ó, uma faixa de atuação de 2 vezes IN, então vamos voltar aqui no nosso disjuntor de 10 ampere. Então, se o meu disjuntor é de 10 ampere, curva B, né? Se tá passando 20 ampere nesse circuito, ele vai atuar depois de pouco mais de 10 segundos, certo? Então, ele vai atuar aqui, ó, um pouco a mais do que 10 segundos, ele já desarma, certo? Então, a curva temporizada é justamente isso, né? Ou seja, quando ele aumenta um valor múltiplo da corrente nominal, ele leva um certo tempo para atuar. Já quando eu estou na faixa aqui, por exemplo, de 4 vezes a corrente nominal, ele já atua de forma instantânea, tá vendo? Então, eu já atuo aqui, ó, nesse campo, ele já desarma de forma instantânea, certo? Deu para entender essa diferença das curvas, pessoal? Positivo. Aqui tem de 45, 15, 30, o que significa? O que? Você fala os disjuntor? Isso. Então, aqui, ó, quando a gente vai comprar o disjuntor, vamos colocar aqui, ó, disjuntor DIN. Esses valores aqui, ó, que vem estampado na frente dele, né? Então, deixa eu pegar esse daqui, acho que vai dar para ver. Como que é a cara de um disjuntor, né? Ó, ele tem aqui, ó, é um disjuntor curva C, tá vendo? Então, curva C de 10 ampere. Certo? Ou seja, a corrente nominal desse disjuntor, que é a corrente que ele permite passar, né, de forma contínua sem desarmar, é até 10 ampere, certo? Então, IN aqui é 10. Então, deixa eu anotar aqui. Então, esse valor aqui, ó, é a IN, corrente nominal. Esse N, ele é 10, ele começa, a gente acha disjuntor de 6, 10, 16 e assim por diante. É a corrente nominal do disjuntor. Eu acredito que seja isso que você perguntou, né? Aqui a gente tem a curva de atuação, que é o que eu acabei de mostrar para vocês. As curvas de atuação. Esse valor embaixo aqui, ó, deixa eu limpar aqui. Esse valor aqui, ó, é a tensão de operação dele, certo? Ou seja, ele pode ser aplicado em circuitos de corrente alternada, tá vendo o símbolozinho de alternada aqui, ó? Até 230 volts. Ele pode ser aplicado em sistemas de 50 e 60 Hz, que é a frequência, certo? E ele mostra aqui, né, essas linguetas aqui mostra o sentido se ele está ligado, né, ou desligado. Deixa eu apagar aqui que virou muita informação. Tá, aqui é mais fácil.
e saber onde está o destino, rastreamento de destino, quem que é o responsável por aquele local. Então, então aqui, ó, a corrente nominal, a curva do disjuntor, a tensão nominal, a frequência nominal. Aqui, ó, ele indica que esse borne aqui, ó, é o borne 1, aqui é o borne 2, e ele tem o dispositivo de seccionamento aqui. Então, essa é a indicação dele. Essa indicação mostra que quando essa lingueta tá para cima, tá ligado, quando ela tá para baixo, igual na imagem, ela tá desligada. Então, são essas informações que eu consigo ler, né, no nosso disjuntor aqui na frente, só olhando na frente desse disjuntor, certo? Sua pergunta era essa mesmo? Positivo, é assim mesmo. Era essa, né? Então, eu tenho aqui, ó, sabe aqui, ó, são correntes nominais de disjuntores. Então, a gente tem aqui, ó, tabelas, né, de correntes de acordo com o fabricante, né, de 2 ampere, 4 ampere, 6, 10. Então eu tenho, né, esse valor de corrente nominal aqui, ó. Aí os fabricantes eles trazem o valor da corrente nominal, o tipo de curva. Se eu precisar de um disjuntor de 6 ampere, curva B, é só eu pedir essa referência aqui, ó, que eu já consigo comprar ele, certo? Então já facilita essa parte pra gente. Beleza, pessoal? Então, a gente já chegou aqui no final da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado aí, Ô, que Igor, tenha. é Igor Oi, seu nome, né? isso, Rapaz, tem como você dar uma informação pra nós lá daquela SAP 2, como que faz ela? SAP 2. Isso. Deixa eu olhar aqui. Então, vocês vão ter que fazer uma partida direta de um motor trifásico utilizando um CLP, né? Então, vocês vão baixar um software, ele é gratuito, que é chamado de CAD-Simo. Esse daqui, ó. Então, vocês podem fazer por aqui. Lá na prática, vocês vão fazer essa montagem, certo? Então, aqui, ó, 49. Então, vocês baixam esse aplicativo. Ele é um aplicativo em que a gente consegue simular, né, as partidas de motores. Então, aqui, ó, deixa eu só passar uma visão rápida para vocês. Essa aqui é a interface do software, né? Na parte de cima eu tenho essas abas de arquivo, editar, desenhar. Logo abaixo a gente tem os campos aqui, né? De abrir de uma nova página, um novo projeto, abrir um projeto antigo, salvar, né? São funcionalidades do programa. E aqui embaixo a gente tem a biblioteca de componentes para fazer a montagem desse circuito, certo? A SAP 2 ela vai pedir para vocês fazer uma simulação de partida direta com o CLP, né? Com o motor utilizando um CLP. Então vocês vão vir aqui nesse CAD-Simo, vai encontrar um motor, pode ser um motor trifásico, coloca esse motor, né? Vocês vão vir aqui, ó, na aba de alimentação, né? Vai pegar uma alimentação trifásica, vai colocar e vai fazendo a montagem desse circuito, né? Então vai fazer um diagrama de partida com CLP, né? Então vocês têm aqui, ó, soft starter inversor. Inversor é esse daqui, ó, variador de velocidade, inversor de frequência bifásico, trifásico. Então vocês vão colocar um inversor de frequência trifásico, certo? Então colocou alimentação, colocou um inversor, né? Posso colocar um sistema de aterramento para aterrar esse sistema, e aí eu faço a ligação, né? Eu faço a alimentação. Então, vem aqui, ó, cabos e conexões, ligo. Opa, só mudar esse aqui de posição para ficar mais fácil aqui, ó.
Então eu faço uma partida direta, né, ligando a fase em L1, L2 e L3 do nosso inversor. Ele fala inversor, né? Montagem com reversão utilizando um CLP. Então vocês vão fazer, né, essa montagem aqui de uma partida direta, né? Isso aqui vocês vão fazer lá no presencial, tá? Aí vocês fazem no presencial, tira foto para mim, faz um relatório de como que foi a experiência, explicando essa montagem, certo? Deu para entender? Pois é, mas só tem essa atividade ou aquelas outras lá é tudo atividade também? É tudo atividade aqui, ó. Ah, tá. Isso aqui são fotos para Isso, vocês, isso. de como que é a montagem física do CLP, é orientação para vocês fazerem, entendeu? Então aqui, ó, tá mostrando para vocês como que é essa conexão em partida direta. Aqui, ó, igual eu baixei aqui para vocês. Deixa eu ver aqui. Isso aqui é uma conexão de partida direta, né? Aqui, ó. Estrela triângulo. Esse aqui é a partida direta. Então mostra como que vocês vai fazer uma ligação física do CLP. Então você vai pegar o positivo da fonte, né? Vai ligar a alimentação aqui, vai ligar em 3 botões nesse CLP e a lógica aqui do comando para acionar a sua partida do motor, certo? Então aqui, ó, eu mostrei o inversor de frequência, certo? Que é o circuito de força. Vocês vão pegar e fazer essa montagem aqui, ó, na parte do circuito de comando, certo? Então, vocês vão ligar o inversor de frequência através desse CLP, certo? Beleza? Deu para entender ou não? É, mais ou menos. É. É porque aqui, ó, é mais uma imagem de como que é a conexão física. Porque o que que acontece? Quando a gente vai fazer um acionamento de motor, né? É, eu tenho o circuito de força, que é onde realmente vai passar a corrente de alimentação do meu motor, do meu dispositivo, e eu tenho um circuito que vai fazer a lógica de ligar e desligar esse motor, ou seja, vai fazer o comando, né? Então, o comando, ele que vai controlar o funcionamento dessa carga, certo? Então, quando eu tenho motores, né, em que eu utilizo circuitos de comando, é porque quando o motor, né, ele vai partir, ele gera uma corrente de partida muito alta, certo? Então, motores de até 7,5 CV, eu consigo fazer uma partida direta, ou seja, eu consigo ligar ele diretamente, né, na rede, sem fazer uma ligação, uma compensação dessa corrente de partida. Então, eu posso ter lá realmente somente um contator, né? E um dispositivo de proteção desse contator e um botão que vai ligar e desligar o meu motor. Já quando eu tenho motores maiores, eu utilizo, né, partidas indiretas desse motor para quê? Para eu diminuir esse valor de corrente de partida, certo? Então, o inversor de frequência, ele é um dispositivo eletromecânico que faz a partida de um motor, certo? Variando a frequência e a tensão fornecida para esse motor. Então, eu começo a ligar esse motor em rampa. Então, eu vou ter uma rampa de partida, né? Em que eu não tenho esse pico de corrente muito alta na partida. Eu vou suavizando essa partida desse motor, certo? Então, o inversor de frequência liga, né? Faz essa ligação do motor e o CLP ele vai fazer toda a lógica de ligação, de acionamento desse inversor de frequência, certo? Então, o que que é o exercício? Vocês vão montar, né, um diagrama mostrando como que é ligar um motor, né, através do inversor de frequência e do CLP. Como que eu monto fisicamente essa partida, né? Como que eu ligo a alimentação da rede no motor e como que eu faço essa lógica de comando no CLP, certo?
Não sei se ficou mais claro. Então quer dizer que Agora ficou a assim. aula nossa vai ser depois da aula presencial, no caso. Isso, na aula presencial vocês vão ver esses diagramas, né, de força e de comando para esses motores, né? Ligação direta, ligação estrela-triângulo, ligação com inversor de frequência, com o soft start. O que que acontece? Ligação estrela-triângulo, ligação por chave compensadora, ligação por soft start, ligação por inversor de frequência. São métodos de partida indireta de motor, certo? Todos esses métodos, eles visam diminuir a corrente de partida. Então, eu utilizo esses métodos, por exemplo, o estrela-triângulo é o método mais antigo, né, em que eu utilizo a ligação em estrela e em triângulo para diminuir a corrente de partida. Então, eu utilizo aquela relação de raiz de 3 para diminuir a corrente de partida. Chave compensadora, eu vou utilizar transformadores, né, para diminuir a tensão aplicada sobre o meu motor. Então, eu vou ter transformadores com taps diferentes, né, em que eu forneço tensões diferentes para o meu motor. Então, na partida, eu forneço uma tensão menor do que a tensão nominal desse motor. Quando ele começou a partir, eu coloco a tensão nominal sobre ele. A soft start ela faz uma partida suave, né? Variando de forma eletrônica a tensão aplicada no meu motor. Então, ele faz uma rampa de partida variando a tensão aplicada no motor. O soft start, ele consegue controlar a velocidade do meu motor, porque ele consegue variar, né, tanto a tensão aplicada no meu motor, quanto a frequência fornecida para o meu motor, certo? Se eu ligo um motor de forma direta na minha rede, ele vai girar, né, ele vai ter uma rotação que depende dos 60 Hz da minha rede. Então, ele tem uma velocidade fixa, certo? Só que quando eu utilizo os inversores de frequência, eu consigo emular frequências diferentes da rede do meu motor. É onde eu consigo controlar a velocidade do meu motor, certo? Então eu consigo fazer, né, uma variação de frequência no meu motor, então eu consigo controlar a velocidade e a tensão, né, desse motor, ou seja, eu consigo tanto controlar a velocidade quanto a corrente de partida dele, certo? Então isso lá na prática vocês vão ver, né, como que se faz essas montagens, certo? E aqui comigo vocês vão vendo essas teorias, certo? Então na prática e nesse momento nosso aqui, a gente vai unir a teoria junto com a prática lá do presencial, certo? Então acaba sendo um resumo do que nós vamos ter presencial, no caso. Isso. O que vocês estão vendo aqui comigo, né? Vocês vão aplicar lá na prática. Vai ter um complemento de informação lá e a teoria junto aqui comigo. Então, aí ficou bem melhor. Porque antigamente nós estávamos tendo as aulas lá com vocês aí, online, e lá depois. Não tava batendo as duas juntas. Entendi. Não, aqui tem que bater tanto a teoria aqui quanto a prática lá. Agora ficou bem melhor. De jeito fica bem melhor, né? Então, beleza, então, pessoal. A gente passou até bastante aqui do nosso horário, tá? Então, até semana que vem. Até lá. Falou. Boa